Senhor é bom e Ele cuida de cada um de nós. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Juízes, capítulo 15, do versículo 12 em diante. Juízes capítulo 15, do versículo 12 em diante. Juízes é o 7º livro da Bíblia, capítulo 15, de 12 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Acoré até ao dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Só até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, santa e bendita palavra nessa noite. E te agradeço também pela mediação do teu Espírito Santo, que nos ajuda, que ministra, que revela, que traz o entendimento acerca do caminho que nós devemos andar. Pedimos neste momento a força, a graça e a unção do teu Espírito para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu estive meditando nesse texto bíblico. Como toda a Bíblia sempre fala de momentos da nossa vida, talvez momentos em que você vive, e você olha para aquele texto, a princípio parece que não tem nada a ver com a sua vida, mas quando a gente começa a olhar com outro olhar, com uma nova visão espiritual, a gente vai comparando e percebendo que muito que esses homens viveram no passado são muito semelhantes às experiências que nós também vivemos em lugares diferentes, claro. Não estamos aqui lutando contra filisteus, não estamos aqui diante de uma rocha, moramos em lugares diferentes, no outro tempo, mas a base, os princípios, as situações, elas são muito semelhantes. E aqui nós temos a situação de um homem de Deus, Sansão, conhecido na Bíblia pela maneira como Deus o usava com espírito, trazendo força em momento de guerra, força em momento de crise. E eu identifiquei nessa passagem bíblica alguns elementos que são muito comuns a todos nós. Sansão, num determinado momento, por conta do seu ministério, por conta do seu trabalho, ele começou a incomodar o reino das trevas. E eu quero que você comece a entender uma coisa na sua vida, que você foi chamado para incomodar. Diga para o seu vizinho: você foi chamado para incomodar. Você foi chamado para incomodar. Interessante quando
alguém chegou para Jesus e Jesus abriu seu coração diante dos seus discípulos, diante das multidões. Eis que o Filho do Homem não veio para trazer paz, o Filho do Homem veio para trazer espada. Interessante, né? Puxa, que coisa. Eu esperava que Deus viesse me trazer paz. Claro, a paz de Deus no meu interior, no meio dos conflitos, a paz de Deus na minha alma, em meio às lutas, é a paz interna. Deus veio realmente para trazer paz. Mas esse evangelho na minha vida confronta. Esse evangelho na minha vida incomoda. O evangelho de Deus na tua vida, por mais que você se revista da paz de Cristo, que inunda o seu coração, inunda a sua mente, o seu ser, e você em todo o tempo pode andar em paz, mesmo no meio do fogo ardente, do fogo cruzado, mas você olha para o seu interior, você está em paz. Mas na verdade, essa paz é uma paz interna. Agora, o viver os princípios, o viver o reino de Deus, o viver os valores de Deus, vai incomodar. Incomoda as trevas, incomoda quem não compactua com os teus valores, incomoda quem de alguma forma se sente invadido, sente que de alguma forma a tua luz brilha de tal maneira que incomoda, talvez quem não tenha a luz que brilha na sua vida. E de alguma forma, isso acontecia muito com Sansão, porque ele nasceu com uma identidade. Eu nasci para livrar Israel das mãos dos filisteus. Israel nasceu para ser livre. Israel nasceu para conhecer a Deus, para caminhar em liberdade. Israel nasceu para conhecer a Deus na sua totalidade. E os inimigos ao redor, filisteus, amalequitas e tantos outros, estavam ali justamente para que Israel não experimentasse essa liberdade. E muitas vezes Israel ficava ali oprimido, fechado, sem vida, sem alegria. Talvez isso seja reflexo da nossa vida. Nós que fomos chamados para viver em liberdade, para viver na alegria e na força do Senhor. Mas muitas vezes nós temos aí o império das trevas, filisteus, né, os amalequitas e tantos outros que vão ali tentando impedir que você flua na liberdade, na alegria e na paz do Senhor, tentando te prender. Querendo fazer com que a sua vida familiar seja uma vida de escravidão, ou a sua vida pessoal seja uma vida de tormento, de constante depressão. Os inimigos ao redor, que sabem que você nasceu livre, ou nasceu escravo e se tornou livre em Cristo Jesus, e deve viver a liberdade. Mas esse inimigo se levanta para realmente proibir, ou impedir que você experimente esse potencial. E estava ali Sansão, nessa liberdade do Senhor, escondido na rocha, até que o seu próprio povo chegou para ele e disse o seguinte: escuta, olha, você está incomodando demais o reino das trevas, então vamos fazer o seguinte, nós vamos te entregar nas mãos dos filisteus, e assim nós vamos ter paz. Nós vamos te entregar nas mãos do inimigo, você vai parar de incomodar o inimigo, e nós vamos ter paz. E o que fizeram com Sansão? O próprio povo foi lá na caverna onde Sansão estava, tirou da rocha e levou para entregar nas mãos do inimigo. Tirar da rocha. Qual que é o grande propósito do diabo na sua vida? Te tirar da rocha. Quem é a rocha? Jesus. Como é que você sai da rocha? Você sai da rocha quando você perde a paciência. Você sai da rocha quando você se desespera. Você sai da rocha, do lugar de proteção, do lugar onde Deus manifesta a presença dEle, quando de alguma forma você perde os valores, você perde os princípios de Deus, você perde a fé, você entra no caminho da incredulidade, você perde os sonhos, você deixa de sonhar. E na verdade estão ali o povo de Israel dizendo: Sansão, você incomoda demais os filisteus. Nós não conseguimos mais conviver com isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos te entregar nas mãos dos filisteus, e tudo vai ficar bem, nós estaremos em paz. E a Bíblia, no versículo 13, termina dizendo: fizeram-no subir da rocha, ou seja, sair do lugar de proteção. Muitas coisas durante a semana querem fazer com que você saia da rocha. Há uma expressão que alguns aqui da igreja usam, dizendo: olha, nessa semana eu quase que eu desci da cruz.
O que é descer da cruz? Porque na cruz a gente está morto. Na cruz pode falar mal da gente, na cruz pode nos beliscar, porque a gente está morto. Na cruz a gente não sente, a gente não reclama, a gente está ali, está na cruz. Mas o pessoal brincando, dizendo, olha, nessa semana me tiraram tanto do sério que quase que eu saio da cruz. É a mesma coisa, quase que eu saio da rocha. Sair da rocha é quando você realmente chuta o pau da barraca, é quando você se desespera, é quando a sua vida se torna amarga, a sua vida se torna escura, você ouve uma notícia, você ouve uma situação e logo o seu coração gela, parece que um veneno vai passando pela sua alma. E naquele momento você está prestes a sair do lugar de proteção, do lugar da segurança, do lugar da estabilidade. Eu queria te fazer um desafio para que você não saia da cruz, nem saia da rocha. Não desça da cruz, porque se você descer da cruz, é porque você está dizendo para você mesmo que o velho homem está ressurgindo. Sabe aquele velho homem que reclamava no trânsito? Sabe aquele velho homem que se embriagava? Sabe aquele velho homem que volta às práticas porque ele não aguentou a pressão, porque ele não aguentou a situação difícil, porque ele, de alguma forma, quis negociar. Bom, minha vida está incomodando o império das trevas, então vamos pacificar as coisas, vamos sair da rocha, vamos negociar. E de alguma forma você, por algum motivo, você não suporta a pressão. E então você negocia, você desce da cruz, você sai da rocha. Eu queria que você tivesse isso de uma forma muito bem clara. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você vai ter que se conter muitas vezes. Você vai ter que dizer para a sua alma, muitas vezes, a alma fica quieta. A alma não começa a espernear agora. Muitas vezes você vai ter que assumir o domínio, assumir o controle e dizer, não vou me desesperar. Eu sei que há uma saída, eu sei que há uma porta, não vejo ainda, mas eu creio num Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe por que o salmista falava sobre isso? Porque muitas vezes em jornadas, era muito comum você ver livramento dos montes, porque muitos exércitos vinham para livrar o povo em aflição, vinham dos montes. Então, muitas vezes, o povo frágil, cansado, em meio à iminente invasão do inimigo, esse povo fragilizado ficava olhando para os montes. Quem sabe um exército apareça a qualquer hora, eu comece a ver aí os dardos, as flechas vindo dos montes, os cavalos vindo dos montes. E muitas vezes em momentos de grande agonia e de grande desespero, mesmo assim eles elevavam os olhos para os montes e esperavam e não via nada. Não via nenhum soldadinho, não via nenhuma flecha, não via nenhum sinal, nem barulho de cavalaria, nada, absolutamente nada. E é nessa hora que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem daqui, vem dali, de onde vem? De onde virá a provisão? Até que houve uma revelação no coração, meu socorro não vem dos exércitos que cercam os montes, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Ele devoto a minha vida, nele espero nele, aguardo nele. Então naquele momento em que você realmente não encontra a saída, você precisa ter uma experiência viva com Deus. Porque entenda uma coisa, o propósito do inimigo na sua vida será sempre esse, tirar você de Cristo. Tirar a sua vida da rocha. Do lugar de proteção. Rocha é sinônimo de Cristo. Estabilidade. Estou em Cristo. Estou em Cristo. Estou firme nele. Olho para Ele. Vou na direção dEle. Vivo por Ele. Alimento-me dEle. Sou propriedade dEle. E eis que Sansão, então, diante daquele plano, fizeram-no subir da rocha. E então ele sai do lugar de proteção. E está sendo levado pelo próprio povo dele para ser entregue nas mãos dos filisteus. E ele está caminhando ali, amarrado com cordas. Chegando ele a Leí,
os filisteus lhe saíram ao encontro. Olha que coisa interessante, né? Sansão está sendo entregue pelo próprio povo, e de repente vem o inimigo e vem celebrando. Puxa vida, agora vamos acabar com a guerra, agora vamos assumir o controle da vida de Sansão, e se nós assumirmos o controle da vida de Sansão, assumimos o controle de toda uma nação, porque Sansão era o representante de Deus ali para poder trazer livramento. E então os filisteus saíram, jubilando. Saiba que isso pode acontecer às vezes em lares. Feriu o marido, a esposa vai se ressentir. Os filhos vão ficar meio como que baqueados. Feriu a mãe, a pastora, a sacerdotisa, a líder do lar. E as pessoas ficam perdidos, sem referência. Há um foco, há um objetivo. E Sansão estava ali, sendo guiado, com as mãos amarradas, e o inimigo fazendo festa, jubilando. Porém, dê glória a Deus por um porém. Glória a Deus que há um porém na Bíblia. Diga para o seu vizinho, glória a Deus porque há um porém na sua vida. Aleluia. Glória a Deus porque há um porém na sua vida. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Qual é a dimensão que você tem dado para o seu problema ou para a sua adversidade? Que peso você tem dado para estas situações? Você está num determinado lugar e de repente você ouve uma notícia e você fica pensando, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é a saída? Porém, e graças a Deus que há um porém de Deus na minha vida, e há um porém de Deus na sua vida, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que aquelas cordas que o detinham até aquela hora se desfizeram como fios, como uma coisa assim totalmente insignificante, porque o poder de Deus agiu de uma maneira que aquela provisão se encaixou exatamente na área de necessidade que Sansão tinha. Qual que era a necessidade que ele tinha? Se livrar das cordas. Qual a necessidade que você tem? Deus é especialista na tua necessidade. Deus sabe como nos ajudar a educar filhos. Deus sabe como descongelar o coração dos filhos. Deus sabe. Deus sabe como trazer uma estratégia para conquistar o coração do rei, para conquistar o coração do marido, para conquistar o coração da esposa. Deus tem, numa medida correta, uma estratégia, uma linha, uma porta, uma unção específica, de acordo com o número da tua necessidade. De maneira que depois daquela experiência com o Espírito, aquilo que era gigantesco, aquilo que era de uma forma assombrosa, uma coisa que estava muito longe da capacidade de Sansão sozinho resolver, aquilo se tornou algo tão simples, por conta de uma manifestação do Espírito Santo. Mas, querido, de todo o meu coração, eu quero que essas coisas comecem a sair da Bíblia para se tornar uma realidade na sua vida. Amanhã, segunda-feira. Não quero nem dizer hoje não, porque hoje aqui é muito fácil a gente se encher do Espírito, cantar hinos tão gostosos como esse, levantar a mão, se derramar, ter uma percepção de Deus diferente. Como é gostoso aqui. Mas como eu gostaria de todo o meu coração que isso daqui se transformasse em conforto para o seu coração amanhã. Em conforto para o seu coração, e nem amanhã não, porque amanhã é feriado, mas se tornasse conforto na sua vida na terça-feira.
se transformasse em algo real na sua vida, que se encaixasse de acordo com as tuas necessidades pessoais. É a minha necessidade. E eu quero dizer uma coisa, que a minha necessidade não é em absoluto igual à necessidade de qualquer outra pessoa aqui. E a tua necessidade não é igual à minha. Mas o Espírito que deu força para ele quebrar aquelas cordas e tornar o poder daquelas cordas como nada, é o poder que se encaixa à tua realidade. Mas o que precisa acontecer para que isso se torne uma realidade? Você precisa crer, você precisa desfrutar, você precisa vivenciar, você precisa se relacionar. Eu estou falando sobre relacionamento com o Espírito Santo. Eu estou dizendo de um relacionamento de amizade com o Espírito Santo. Um relacionamento tal que você entra no carro e começa a dirigir e você sabe porque sabe que Ele está com você. Você fala com Ele como um amigo. Você ouve a voz dEle como um amigo ouve a voz do amigo. Você abre o coração para dizer: estou com dúvida, estou com medo, eu preciso de uma luz, preciso de uma direção. Eu não estou falando de uma vida religiosa, eu não estou falando de uma vida em que necessariamente eu tenha de me ajoelhar para cumprir um formalismo religioso, a fim de que então Ele possa me ouvir. Não, eu estou falando de um andar com Deus. Eu estou falando de um caminhar com Deus. Eu estou falando de trazer Deus para ser meu amigo. Trazer o Espírito Santo para andar comigo. Mesmo que em alguns momentos eu não o sinta, mas que eu saiba da presença dEle. Que eu tenha uma consciência até racional, não apenas espiritual ou sentimental, mas uma consciência racional. Eu sei que Ele está comigo. E eu sei que Ele está comigo e a sua porção e a sua unção e a sua manifestação tem o meu número, se encaixa as minhas realidades, se encaixa a realidade da viúva, se encaixa a realidade daquela que acabou de perder o marido, se encaixa na realidade do filho cuja ausência do pai ainda se constitui num enorme vazio no coração, mas se encaixa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, meu paracleto. Sabe o que é paracleto? Aquele que veio para estar ao lado. Algum dia você já precisou se defender na justiça por algum motivo? Não precisa levantar a mão. Se você não está acostumado e você precisa se defender, é tão gostoso quando você vê que alguém chegou do teu lado, alguém tem as leis, alguém tem os códigos, alguém sabe a linguagem daquilo que está acontecendo, e de repente aquela pessoa senta ao teu lado, e ele veio ao teu lado para te defender. Talvez você tenha culpa no cartório, talvez você tenha errado, e por isso você precisa de que alguém te defenda. Mas mesmo no teu erro, ele vem para o teu lado, para dizer o seguinte: escuta, você errou aqui, 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 você merecia isso, 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 mas fica calmo, eu vim para estar do teu lado. Paracleto. Amado, você precisa entender isso, vocês precisam entender, eu preciso entender. Porque às vezes achamos que o ministério de paracleto é só para quando eu acerto. Quando eu sou justo, quando eu estou jejuando, quando eu estou orando, quando eu não fiz nada de errado. Então nessa hora o Espírito vem e se aproxima. Então nessa hora o Espírito vem e advoga. O Espírito vem e auxilia. Não, o auxílio do Espírito é também para quando você errou. É também para quando você está ali, talvez sofrendo a pena de algo errado que você fez. E é justamente por isso que você precisa de um paracleto. Alguém que veio para estar ao lado. Você errou, mas fica tranquilo, eu estou do teu lado. Você falhou na educação dos seus filhos, mas fica tranquilo, eu estou do teu lado. Você não atingiu o padrão que eu esperava de você, mas fica tranquilo, eu estou do teu lado. O Espírito veio e se apossou dele, de tal maneira que aquelas cordas se tornaram como fios de linho queimados. Não é nem só fios de linho, mas é fio de linho queimado, que já virou quase que cinza, pó. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Quero
nessa noite profetizar sobre a tua vida. E quando eu digo que profetiza, é porque o Espírito Santo de Deus está trazendo essa direção para falar, e está trazendo essa dimensão para compartilhar. Ataduras que se desfazem das mãos. Mãos falam de operações, fala de ações concretas. Mas mãos amarradas significa uma vida inoperante, uma vida que não pode operar, uma vida que não pode agir, uma vida que não pode realizar. Mãos falam de trabalho, mãos falam de operação, mãos falam de desenvolvimento, de estratégias, de operacionalizações, de sonhos, de ideais, de estratégias de Deus. E esta unção de Deus vem e quebra essas amarras e as mãos ficam livres. Eu quero profetizar mãos livres, mãos que podem agora se dirigir para abençoar, mãos que não serão mais usadas para agredir, para violentar, mas mãos que serão usadas, mãos libertas, mãos livres, para afagar, para abraçar, para abençoar, para impor mãos, para liberar prosperidade, para liberar vida. Mãos atadas representam exatamente todo o plano do diabo para reprimir, para impedir a liberdade, a fluência do Espírito. Mas mãos livres representam a liberdade de Deus, a liberdade do Espírito, liberdade para abençoar, liberdade para agir. O Senhor hoje está quebrando as amarras das mãos para que possamos agir. Mãos livres para o trabalho, mãos livres para a ação. Diga para o seu vizinho, as suas mãos estão sendo libertadas nesta noite em nome de Jesus. Mãos que estão sendo libertadas para cozinhar o prato que você sabe fazer como ninguém, mas que de repente você já não desfruta dos seus dons. Estou falando do cozinhar não apenas para alegar o coração do marido, mas até mesmo como talvez fonte de lucro, fonte de trabalho. Eu estou falando de planos que talvez você tenha engavetado, habilidades, dons de Deus para a sua vida. Houve uma moça no Novo Testamento, uma senhora no Novo Testamento que morreu. E quando Pedro chegou naquele lugar, as colegas vieram apresentar as obras das mãos. Olha como ela costurava bem, olha os tecidos dela, olha como ela costurava. Dons que estão retidos. Gente que sabe tocar, mas não está tocando. Gente que sabe costurar, mas não está costurando. Gente que sabe cozinhar, mas não está vivendo. Gente que sabe pintar, sabe desenhar, sabe pintar quadros, sabe fazer coisas grandiosas, mas estas coisas se tornaram apenas lembrança do passado e nada mais. Volta, querido. O Espírito de Deus vai agir na sua vida de uma maneira a tornar as suas mãos livres de novo. Para resgatar os seus talentos, as suas virtudes. Diante daquela liberdade, ele achou ali uma metralhadora, pegou aquela metralhadora e matou 1000 homens. É isso que a Bíblia está dizendo? Um canhão, uma arma. O que ele tinha nas mãos dele? O que ele tinha ali? Diante do inimigo que veio para levá-lo. Mãos livres, o que ele pegou? O que tinha? Uma queixada de jumento, como a gente já viu muitas vezes, especialmente nos noticiários do Nordeste brasileiro, da seca, animais que morreram de sede, de fome, e de repente some a carne, desaparece, e fica ali só a arcada, fica ali só os ossos, e Sansão pegou ali uma queixada de jumento, porque, querido, quando você tem uma experiência com Deus, você não precisa de um canhão ou de uma metralhadora. Uma queixada de jumento serve. Quando você tem uma experiência com Deus, você não precisa de muito dinheiro para fazer as coisas que você quer fazer.
quando você tem uma experiência com Deus, você só precisa de Deus. E naquele momento, ele vai mostrar, e é tão lindo poder ver que a Bíblia está repleta de experiências. Pastor Elcio pregou há pouco tempo de uma mulher que estava endividada, não por culpa dela, nem por culpa do marido, porque o marido havia morrido, as dívidas ficaram, mas ele era um homem justo, era um homem íntegro. E ela procurou o profeta dizendo, e agora? Como eu vou poder pagar minhas contas? Meus filhos já estão sendo vendidos como escravos. E então Eliseu coça a cabeça e fica pensando, o que eu vou fazer para essa mulher? E o Espírito de Deus dá uma ideia. Faz uma pergunta para ela, o que ela tem em casa? O que você tem em casa, mulher? Eu não tenho nada. Ah, eu tenho sim, eu tenho uma botija de azeite. Ok, isso basta. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de Deus na sua vida. Você não precisa ser rico. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Deus. Uma botija de azeite serve. O que tem para alimentar tão grande multidão? Mais de 5.000 pessoas. O que vocês têm aí? Olha, encontramos um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Serve. Sansão, o que você tem diante de 1.000 homens que estão diante de você, como lobos vorazes, para te prender? O que você tem, Sansão? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e na minha mão livre, que não está mais amarrada, na minha mão livre, eu tenho uma queixada de jumento. E ele pegou aquela queixada de jumento, e isso me faz lembrar do Novo Testamento, que nos diz o seguinte, que Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir as coisas grandes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porque às vezes nós achamos que dependemos de uma enorme sabedoria, ou dependemos de muito recurso, ou de muitas coisas, e Ele escolhe as coisas loucas, as coisas que não têm razão, não têm sentido. Ele pega ali uma queixada de jumento ainda fresca, e pega e vai. Mata um e outro, e outro, e outro, e outro. E dali sai um provérbio, uma canção, uma poesia, com uma queixada de jumento, um montão. Outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Sabe por quê? Para que a glória não seja minha, para que a glória seja dele. Porque se eu tenho muito, alguém vai dizer, é porque tinha dinheiro, é porque tinha muito, humanamente falando. Mas Deus nos esgota de propósito. Deus nos esvazia de propósito. Deus nos faz passar por vales de propósito, para que ali no vale, não tendo nada, eu tenho Deus. E se acontecer alguma coisa na minha vida, é por conta dEle. Então a glória é dEle, a sabedoria é dEle, a honra é dEle, e eu sou dEle. E isso basta. Eu acho que ninguém vai levantar a mão, só eu. Quem já se sentiu pequeno diante dos desafios que tinha dentro dos seus olhos? Pensei que era só eu que tinha essa experiência. Vocês já sabiam o que eu ia falar, né, depois. Você já se sentiu pequeno? Você já se sentiu inadequado? Você já se sentiu como Sansão, tendo na mão uma queixada de jumento? O que é isso? Diante do tamanho desafio. Mas eu tenho Deus, você tem Deus, alimente-se dEle, beba dEle, caminha com Ele, dependa dEle, espere nele, renove-se nele, cure-se nele. Permita que a cada dia você tenha uma poesia, como Sansão teve. No final daquele dia, ele pôde compor essa poesia que a gente... Fica até estranho colocar uma melodia hoje para a gente cantar aqui no louvor da igreja, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, ferir 1.000 homens. Fica esquisito para a gente pôr uma melodia e cantar, mas para Sansão, essa foi a melodia mais extraordinária que ele podia conhecer. Por quê? Porque diz respeito à vida dele. O salmista diz, cante um novo cântico ao Senhor. Sabe o que significa cantar um novo cântico?
Não é pegar na internet um hino que a igreja nunca cantou e trazer aqui, ensaiar e poder dizer, hoje estamos cumprindo o que o salmista mandou fazer, cantar um novo cântico ao Senhor. Pode ser até um novo cântico, uma nova melodia, uma nova letra. Mas um novo cântico significa o cântico que é resultado da sua experiência pessoal com Deus. Que é um cântico novo para você. Porque foi fruto de uma experiência que você teve, que ninguém mais teve. Nenhuma outra pessoa da Bíblia podia cantar esse hino com tanta propriedade como Sansão cantou, que era o cântico novo dele. Uma experiência que ele viveu e só ele viveu. Que legal se no final de cada dia a gente pudesse ter uma frase. Como é que eu poderia resumir a vitória que eu obtive com Deus no dia de hoje? Uma frase, um cântico, põe uma melodia, põe uma frase, recita isso diante de Deus. E assim sim você estará cumprindo o que o salmista pediu: cantai ao Senhor um novo cântico, fruto da sua experiência pessoal, que ninguém viveu por você, mas você viveu. E tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramate Leí. Amado, aprenda a lançar da tua mão a queixada, porque senão você vai começar a idolatrar essa queixada de jumento. Você vai colocar lá num quadro, né? Você vai dizer, olha, e vai começar a idolatrar essa queixada de jumento. Mas larga disso. Sabe por quê? Porque ela apenas foi um instrumento para aquele momento da sua vida. Não quer dizer que todas as vitórias você há de alcançar com aquela ferramenta. Aprenda a fazer como Sansão, experimentar aquilo que Deus te deu naquele momento. Foi a estratégia para a hora, foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Mas não faça daquilo um padrão, porque aí você abandona o Espírito e adora a queixada. Aprenda a largar, aprenda a fazer da sua vida uma vida dinâmica, de dependência do Espírito, para novas experiências. Ontem foi a queixada, hoje o que será? Não sei. As ferramentas passam, mudam, os instrumentos mudam, mas o Espírito não muda. Se eu vivo no Espírito, para cada dia eu receberei uma estratégia nova do Senhor. Então eu não dependo da queixada, eu dependo do Senhor. Mas talvez eu possa até dar ou batizar aquele lugar com a experiência que eu tive apenas como memorial. Chamou aquele lugar de Ramate Leí, ou seja, a altura da queixada. Apenas um marco, mas a vida continua. Naquele dia Deus me trouxe livramento dessa forma, mas a vida continua. Amanhã Deus colocará outra coisa na minha mão. Mas o mais importante é que você viva no Espírito. Mas no versículo 18 a Bíblia diz, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos, ou seja, destes que não estão em aliança contigo, Senhor. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Acoré até ao dia de hoje. Sabe o que quer dizer En-Acoré? A fonte da perdiz. E por que perdiz? Porque o nome hebraico da perdiz significa o suplicante. Então o nome hebraico da perdiz é o suplicante, aquele que suplica. En-Acoré, quando ele estava com muita sede, embora toda a força que o Espírito Santo de Deus produziu, mas ele sentiu sede. E ele dependia
das águas naquele momento. E o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí. Ele fendeu a rocha e da rocha saiu água. Sansão mitigou a sua sede e não morreu. Ele recobrou alento e reviveu. E daí chamar-se aquele lugar a fonte da perdiz, ou a fonte do suplicante, a fonte daquele que clama. A fonte daquele que clama. Há um paralelo com aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus é a rocha fendida. Jesus é a rocha que foi ferida. E a Bíblia diz que quando o soldado veio e cravou a lança do seu lado, saiu água e sangue. Não há nenhuma necessidade que a gente possa ter que não emane de Cristo. Ele é a rocha fendida. Ele é a rocha ferida. E nessa passagem bíblica eu preciso de duas coisas. Eu preciso do Espírito e eu preciso da água. Diga para o seu vizinho, você precisa do Espírito e você precisa da água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Está lá em João, Evangelho de João capítulo 3. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Jesus estava fazendo alusão a uma passagem bíblica lá de Ezequiel 36, de 24 a 27. Quando o povo chega dos povos antigos, o povo de Israel, depois da contaminação, do pecado, de ter caído na imundícia deste mundo, o povo volta quebrantado, arrependido. E então há uma promessa lá em Ezequiel 36 dizendo: eu aspergirei água limpa sobre este povo que está contaminado. Água que mitiga a sede, mas água também que purifica. Água que santifica. Meu querido, talvez você tenha chegado hoje aqui com uma consciência pesada, por situações que fizeram parte da sua vida nessa semana. Gritaria, blasfêmia, pornografia, adultério, inimizade. Tantas situações que macularam o seu interior. Do que você precisa? Você precisa de água. Você precisa de água. Foi isso que o Senhor prometeu lá em Ezequiel 36. Esse povo está vindo de vários lugares. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aspergir água limpa, água pura. E eles serão purificados. E o que mais vou fazer? Eu vou colocar o meu Espírito dentro deles. Então esse povo precisa de duas coisas. Precisa de água que purifica e precisa do Espírito de vida. Meu querido e minha querida, se hoje você está chegando aqui com uma consciência maculada, manchada, pesada, e você quer sair daqui verdadeiramente um novo homem, uma nova mulher, você precisa passar por essa água. Essa água que limpa, que purifica, que faz com que você deseje não mais voltar para aquela lama que talvez tenha sido sua realidade vivencial no passado. Você precisa dessa água. Água que sacia a tua sede, mas água também que te purifica de uma consciência maculada, de uma consciência contaminada. Água do Espírito, água da palavra. E o que mais você precisa? Você precisa do Espírito de Deus, de um relacionamento com o Espírito. E nessa relação com o Espírito, essas cordas fortes, grossas, espessas, se tornarão fios de linho queimado. E você vai perceber que aquilo que era um monte alto se tornou um lugar plano,
porque o Espírito Santo te fortaleceu e te ajudou. Mas saiba que isso precisa se tornar uma constante. Você precisa suplicar, porque essa é a fonte do suplicante. Essa é a fonte daquele que sente falta, daquele que sente sede. E eu me lembro da passagem de Jesus. Na cruz, ele disse: tenho sede. Tenho sede. Muito do que Sansão viveu é o que Jesus viveu na cruz. Tenho sede. Tenho sede. Será que hoje eu posso dizer que tenho sede de Deus? Que eu quero na minha vida, que eu desejo na minha vida? Mesmo que este desejar ou querer de Deus me afaste das outras coisas que querem me tirar da rocha. Eu preciso voltar para a rocha. Eu preciso estar na rocha. Eu quero que hoje você tenha uma consciência muito clara dessas duas figuras, destes dois elementos do Espírito Santo de Deus. E até mesmo da queixada de jumento, que representa apenas aquilo que Deus levantou naquele momento de necessidade. E você vai usar aquilo. Mas quem vai te dar a vitória, na verdade, é o Espírito. E a consciência de que você precisa suplicar, expressar: Senhor, eu tenho sede, eu desejo, eu quero. E na medida em que você deseja e quer e expressa, saiba que essa cavidade já foi fendida. E dela saiu água, já saiu água. Só falta você beber. Estas águas vêm da palavra, vêm da pessoa do Espírito, vêm da pessoa do próprio Deus, suprindo as suas necessidades. Eu quero orar por você nesse momento. Quero que você veja essa cavidade, essa rocha fendida, esse trabalhar do Senhor já cumprido na cruz do Calvário. Eu quero que você venha aqui à frente, nessa hora de consagração. Oh, Senhor querido. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Querido, você que está chegando aqui à frente, eu quero que você comece a perceber o quanto o Espírito de Deus está agindo para libertar as suas mãos, para queimar essas cordas que têm impedido de você agir, de você se tornar operante no ministério. TT compartilhou da alegria que ela e o Bino estão sentindo de terem aberto a casa, ou de estarem liderando uma célula. Não sei se é na casa deles ou em outro lugar, mas de estar liderando uma célula. O que significa isso? Ela compartilhou: sempre quis, mas sempre houve uma dificuldade, sempre quis, mas sempre houve um impedimento, mas agora eu consegui. O que é isso? É liberdade. Liberdade para servir. Liberdade para servir. Liberdade para tomar decisão. Liberdade para fazer diferente do que fez até o dia de hoje. Liberdade para fazer isso. Liberdade. Você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para dizer não à mágoa. Você é livre para dizer não à tristeza. Você é livre. O Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Vai bebendo dessas águas. Vai dizendo para o Senhor se você tem sede.
Jesus. Oh Jesus, vai agindo aqui, Pai. Vai agindo aqui, Senhor. Vai agindo aqui, Senhor. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Vamos adorar? Oh Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, Vá bebendo dessa presença maravilhosa do Espírito. eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade, liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Aleluia. Somos livres. Jesus entra neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Oh, aleluia. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, Vamos cantando, vamos adorando. Oh Espírito, oh Espírito, invocamos a Tua presença, invocamos o Teu nome. Vem, queremos nos encher da Tua pessoa. Deus está. Eu sou livre. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Seja livre. Olhe para o céu. Olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, livres. Jesus entra neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te envolve nessa hora. O manto da presença, da autoridade, do governo do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Teus temores estão sendo dissipados agora. A sua falta de confiança de que poderá dar certo, isso está sendo substituído por uma confiança, fé, certeza, uma postura como que olhando para o invisível,
Comece a se apropriar disso agora em nome de Jesus. Comece a receber dessa palavra e dessa promessa sobre a tua vida. Sinta-se recebendo desta unção e levando para casa, levando para sua casa, levando para os seus relacionamentos, levando para o lugar onde você trabalha. Sim, Senhor, vivemos na tua presença. Vai fazendo, Senhor. Vai quebrando agora, Pai. Vai quebrando agora as barreiras. Eu oro em nome de Jesus para que todo este muro de pedra levantado, toda esta barreira e este impedimento que tem se levantado na vida de alguns irmãos aqui, de algumas irmãs aqui, barreiras, obstáculos, dificuldades, comecem a ser transpostas pelo poder do Espírito, pelo poder da presença do Espírito Santo, de quem nós estamos nos alimentando agora em nome de Jesus. Talvez os desafios lhe pareçam muito maiores do que a sua capacidade de realização, mas não está na tua capacidade, está no poder do Espírito, está na unção do Espírito, está na presença dele com você. Ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, olha para o invisível, caminha na força do Senhor, caminha na autoridade do Senhor. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você vai olhar e perceber a recompensa dos ímpios. Beba dessa presença do Espírito. Diga o fraco, sou forte. Vamos repetir, diga o fraco, sou forte. Mais uma vez, diga o fraco, sou forte. Pela última vez, diga o fraco, sou forte. Aleluia. Liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres, somos livres. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Somos livres, livres para perdoar, livres para amar, livres para liberar, livres para vivermos no novo patamar, no outro patamar, no patamar de autoridade, no patamar de liberdade, no patamar de amor, no patamar de paz. Mesmo que a tua vida incomode o reino das trevas, e por isso o inimigo se levanta com tal fúria
para te aniquilar, para te deter, para fazer com que você saia da rocha. Mas você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Não leve a ofensa. Não leve a amargura. Não leve o desespero. Você é livre. 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 Que a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus.